Olá, estamos aqui mais uma vez em 2025. Queremos agradecer a todos que têm estado conosco nos nossos vídeos curtos, nos vídeos longos. Que Deus abençoe sua vida, sua família, sua casa. Estamos hoje entrando mais um ano. Vamos hoje comentar mais uma revista. Aqui vamos trazer apenas alguns aspectos. Nós vamos estudar neste trimestre da nossa revista, da nossa Escola Bíblica Dominical, e que você seja bem-vindo. Você que nunca ouviu, nunca participou da Escola Bíblica Dominical, hoje, esse trimestre, nós vamos falar sobre o movimento pentecostal. Vamos falar do aspecto bíblico, vamos falar da história, os movimentos que surgiram no decorrer da história. Então, esse vai ser o assunto da nossa lição nesse trimestre. E começa com a descida do Espírito Santo, o início de uma transformação na vida do crente. Como sabemos, lá em Atos fala assim: cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como vento veemente e impetuoso e encheu toda a casa em que estavam assentados, e foram vistas línguas repartidas como de fogo, e todos foram cheios do Espírito Santo. Então, nós vamos ter esse texto básico em Atos capítulo 2. Então nós vemos que aí inicia a igreja, que diz assim, em Atos 2, a promessa do derramamento do Espírito Santo se cumpre dando início à igreja de Cristo. A presença do Espírito Santo em meio aos primeiros crentes os levou a anunciar a salvação até os confins da terra, independente das adversidades, perseguições e batalhas espirituais que enfrentam. Então, independente das situações, a igreja, ela segue em frente. Independente das adversidades, das perseguições, das batalhas, a igreja, ela vai seguindo em frente. Aqui num dos pontos da nossa lição, fala a promessa se cumpre, E nós vemos lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz que derramaria seu espírito sobre toda a carne. E nós vemos que no Antigo Testamento já vemos várias vezes a presença do Espírito Santo. Nós vemos que lá em Gênesis, em Êxodos, Números, 1 Samuel, Neemias, 2 Samuel, Miqueias. Porém, nós vimos essa promessa que se cumpriria após a morte de Cristo, lá em Joel capítulo 2. Além de Joel, outros profetas também falaram sobre a vinda do Espírito Santo, em Isaías 44, versículo 3, Ezequiel 39, Zacarias 12. Então, mas mesmo assim, podemos ter em mente que ele atua desde a criação e continua presente na vida da igreja hoje. Então nós vemos que o Espírito Santo, ele foi prometido lá em Joel. E agora Jesus, antes da sua partida, ele falou sobre a vinda do Espírito Santo. Então, ele já advertia seus discípulos que ele partiria e falava sobre que ele não deixaria eles órfãos, mas deixaria o Consolador. E o Espírito Santo no Pentecoste, nós vemos que a festa do Pentecoste também é conhecida como a festa das semanas, festa da cega. Era a segunda das 3 principais festas do povo judeu. E recebeu esse nome por ser celebrada 50 dias após a Páscoa. Então nós vemos que o Espírito Santo aumenta a abrangência da igreja. Foi assim que a igreja primitiva, a ação do Espírito Santo, muitos foram salvos. Isso foi fundamental para que a igreja aumentasse, podemos dizer assim. Então nós vemos que o Senhor revelou que a igreja precisava ser revestida de poder. Sendo assim, ainda hoje dependemos do revestimento do poder para prosseguir anunciando o Evangelho. Neles seriam testemunhas até os confins da terra. O Espírito Santo nos tira da zona de conforto.
O Espírito habita nos crentes, fazendo com que abandone a zona de conforto e cresçam na fé. Os crentes da igreja primitiva, eles permaneciam firmes na missão de anunciar a palavra. E após receber o Espírito Santo, apóstolos de Cristo saíram para pregar a palavra de Deus. O Espírito Santo age na vida do pecador. Então nós nós anunciamos a palavra de Deus, mas é o Espírito Santo que age na vida do homem. O Espírito Santo que trabalha, que transforma. A ação do Espírito Santo é abrangente e profunda, mas, embora seja uma ação real, nem sempre é perceptível e compreendida imediatamente. O apóstolo Paulo citou a obra do Espírito Santo como aquele que leva, opera o novo nascimento e concede nova vida em Cristo. Então aqui, meus irmãos, falando, ou amigo ouvinte, a autoridade vem do Espírito Santo. Os discípulos, imediatamente depois de começar a anunciar a grandeza de Deus, o plano divino de salvação, os chamados de Deus ao arrependimento, a fé em Cristo para perdão de pecados. A autoridade do Espírito Santo. Então nós vemos que o Espírito Santo ele traz revestimento de poder, auxilia para vencer a adversidade e capacita para testemunhar o Evangelho. Então, o Espírito Santo nos reveste de poder, porque o poder da igreja vem do Espírito Santo e não de capacidade humana. Nós vemos que Pedro era alguém que havia negado Jesus, mas agora cheio do Espírito Santo pregava com ousadia a palavra de Deus. O Espírito Santo nos encoraja, o Espírito Santo nos capacita. Somente pela ação do Espírito Santo seremos capacitados e habilitados para realizar a obra de Deus. Jesus não deixou desamparados. Ele enviou o Espírito Santo para nos capacitar e consolar. E essa é a introdução do nosso trimestre, que fala sobre o agir do Espírito Santo na vida da igreja. E nós vamos, no decorrer das revistas, falar mais sobre esse assunto. Vamos falar sobre as igrejas pentecostais, não pentecostais, neopentecostais, as tradicionais, e aquelas que acreditam que o Espírito Santo depende do falar em língua, outros que o Espírito Santo ele age na vida do crente através dos frutos, que é de suma importância, grande importância para a nossa vida, os frutos na vida do cristão. E nós vemos tudo isso, nós vamos estudar no decorrer das lições. Vamos fazer esse propósito em nosso coração de estar aprendendo da palavra de Deus, estarmos nos aproximando com o Senhor a cada dia. Que Deus abençoe sua vida, sua família, em nome de Jesus. Amém.